Então, se você tem um condômino aí no seu condomínio, que ele fez um parcelamento e tá pagando em dia, e agora você tá com aquela dúvida se você trata ele como inadimplente ou adimplente. Se você tá com esse dilema, então vem comigo que esse vídeo é para você. Nós vamos esclarecer o porquê as diferentes opiniões jurídicas te deixam em dúvida de como tratar esses casos de parcelamento de cota condominial. Então, vem comigo. E eu sou a Monique Allig, sou CEO da Result Cobranças, onde há mais de 10 anos nós recuperamos dívidas condominiais e imobiliárias. Gente, então sem enrolação, esse tema gera uma live longa e eu vou tentar ser sucinta aqui. Nesse vídeo eu não vou falar o nosso posicionamento em relação se ele vai ser sempre inadimplente, se ele vai ser adimplente. A gente vai te explicar o porquê isso existe e qual é a maneira correta de agir. E nós temos essas diferentes opiniões jurídicas por duas razões. A primeira delas são os títulos, o título cota condominial, que desde 2015 virou um título executivo, e o título termo de confissão de dívida, que é um contrato. E segunda razão são pelas garantias dos dois títulos. Então, o título cota condominial tem uma garantia e o termo de confissão tem outras, depende do que você vai colocar nele. E no Código Civil tem regras diferentes para cada um desses dois títulos. Então essa confusão acontece porque na prática o síndico ele foca no voto da Assembleia. A administradora ela vai focar em para quem que ela vai emitir a CND, se ela vai emitir a CND. O advogado nas garantias ou no direito propter rem. E o condômino, ele foca que ele, na cabeça dele, ele está adimplente e ele quer ser tratado como tal. Então você entende o conflito de interesses que isso gera? E partindo de cada um desses conflitos, cada um tem a sua parcela de razão. E cada um, além do seu posicionamento, tem regras, tem leis que dão um embasamento. E isso acaba gerando um processo que lá no final das contas, quem vai ter que decidir quem tem a razão ou não é o juiz. E isso acaba se tornando uma boa dor de cabeça para todo mundo. Então, se todos têm uma parcela de razão e direito, é óbvio que o síndico vai ficar inseguro para qual decisão ele vai tomar. Então vamos entender o que é cada coisa para que você tome a melhor decisão dentro da sua realidade, do seu condomínio, com os seus condôminos, com os seus devedores, com a sua administradora, com o seu advogado. Para que você saiba como agir sem lesar ninguém e sem abrir margem para discussão processual. E aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar semanalmente todas as nossas novidades que vêm por aqui. Então o que é um termo de confissão de dívida? Ele é um contrato que vai colocar ali uma nova dívida, um novo parcelamento. E ali ele vai descrever tudo o que implica em relação a esse novo parcelamento. A multa, o juro, as penalidades, tudo aquilo que você colocar ali é o que vai prevalecer entre o contrato dessas duas partes, quem está fazendo, ou seja, o condomínio e o devedor que está assinando. Ele tem um poder de título executivo conforme o nosso código, artigo 784, no seu inciso 3º. Se você buscar lá, der um Google ali, você lê, esse é o artigo que vai trazer ele como um título executivo. E o que isso implica para os condomínios? É que quando você faz um termo de confissão, você está trocando o título cota de condomínio por esse título ali. E aí tudo que você escreveu ali é que está prevalecendo. E o que você precisa prestar atenção? É aquilo que está omisso nesse contrato, nesse documento que você escreveu, que vai gerar margem, que vai gerar dúvida para um processo judicial. Mas como assim, Monique? Então, no título cota, você tem a garantia do imóvel. Você não precisa fazer nada, simplesmente, depois de 2015, o imóvel já está na garantia desse título. Então, se ele não pagar, lá no final do processo, vai ser penhorado o imóvel. E no termo de confissão, não tem, exceto se você colocar, e é bem burocrático para você fazer isso. Então, é que no título cota, você tem o imóvel na garantia e a dívida, ela é da coisa, o famoso propter rem. Ela não é do CPF que assinou o termo. E no título termo, a dívida ela é da pessoa. Então a pessoa, se ela perder o imóvel, se ela se mudar, enfim, ela vai carregar aquela dívida no CPF dela, não é da coisa. Então você entende a diferença disso? Então vamos lá. Então, número 1, o título cota do imóvel. E o imóvel, se ele for transferido para outras pessoas, a dívida vai acompanhar junto. E se ficar devendo, se tiver algum problema, enfim, você vai ter o imóvel para penhorar. E no outro título, CPF, ele é da pessoa, ele vai acompanhar a pessoa. Então, se a pessoa perder o imóvel, fica mais rica, mais pobre, enfim, o que for que acontecer, ele vai ser da pessoa.
E aí você entende que quando você faz um termo de confissão de parcelamento e você assina e passa a considerar aquele parcelamento como uma dívida, você entende que você está trocando um título pelo outro, você tirou o título cota condomínio e você passou o título pessoa física, você passou aquele novo parcelamento. Então você entende que o título cota ele acaba sendo mais importante do que o título termo? É mais valioso isso para o condomínio, porque você não vai querer perder o imóvel na garantia. Então essa é a questão. Se você vai tratar ele como um termo, você tem que prestar atenção no que você vai escrever nele. Se você eu não quero fazer um termo, então eu vou tratar a dívida original, é isso que você deve seguir. Então, o que você tem que fazer é prestar atenção nesses dois títulos, como é a lei deles e fazer certinho cada um deles valer aquilo que está escrito ali. E, gente, não tem nenhum problema você parcelar o débito, porque a questão que eu vejo na prática muitos síndicos é o seguinte: Monique, mas aí principalmente se tem um valor grande, a pessoa quer parcelar, você quer ajudar, aconteceu algum problema, não dá para ser inflexível. E tá tudo bem você parcelar, que o problema não é parcelar e ajudar quem tá precisando, não é sobre isso, você pode fazer. É bem pontual de cada condomínio. Então tem síndico que, não, Monique, se eu parcelei, eu trato ele como um adimplente em todas as situações, é assim que a gente vai fazer. Nós já temos essa prática, a administradora já sabe, tá tudo certo. Tem síndico que não. Monique, nós não vamos tratar ele até que ele quite todo o débito dele. Então a gente vai fazer ali um termo de acordo para ninguém mais, para cobrança parar, enfim, para ele manter os pagamentos em dia, mas perante ao condomínio e as normas e voto e tudo aquilo que tem em relação a isso, ele continua sendo inadimplente até que tá. Então isso tem que estar bem claro para todos os envolvidos no seu condomínio. O condômino, a administradora, o sistema, o seu advogado e para você também. Então, se você fizer tudo isso, não vai ter problema nenhum. Então aqui no canal nós temos um vídeo só falando sobre termo de confissão de dívida e o que você tem que colocar lá no termo se você quiser fazer esse termo de parcelamento e você não quiser deixar informal esse acordo que você fez com o condomínio. Então já clica ali, olha na descrição e já maratona no nosso canal. Deixa eu... Encher pulmão. Pronto. Então essa confusão ela existe porque na prática Meu Deus, ela tá ficando profissional. Não dá.